para estar aqui fazendo a vontade do eterno Deus. Mas antes que eu entro neste texto, trazer algo da parte de Deus a todas vocês, eu sei que tem valores aqui também que Deus pode ter trazer para vocês uma palavra da parte do Senhor. Mas termino, eu só estou aqui pela misericórdia do eterno e poderoso Deus, porque não era para mim estar aqui. Quando a minha mãe, ela engravidou de mim, aos 3 meses de gestação, ela leva um tombo, bate com a barriga na sarjeta e o feto faz quebra tudo. Os meses foi se passando e ela começou a sentir dores fortíssimas a ponto de não conseguir se locomover. Leva-se para o hospital e na mesa de cirurgia o médico constata que o feto estava todo quebrado e literalmente morto. Não tinha mais nenhuma possibilidade. Ele dá a notícia para ela. Há um desespero para uma mãe que perde um filho, um único homem, porque eu tenho uma irmã e o único homem que nasceu era eu. Então foi muito difícil para ela, difícil para o meu pai. E quando ia fazer os preparativos, algo estranho acontece, algo espiritual acontece. Deus desce dentro da mesa da cirurgia, da maternidade, e pega o feto e ressuscita. Naquele momento há um alvoroço tão grande dentro do hospital, tão grande dentro do hospital, que os médicos não acreditavam o que estava acontecendo ali naquele momento. Porque o médico entende, o feto estava quebrado e morto. E Deus desce dentro da maternidade e me ressuscita. Aleluia! Só que nas veias não corria sangue, corria água. O feto ressuscitou, mas ficou ainda com algumas sequelas. Eu estava com câncer, leucemia. Leucemia é câncer, não é? Também ressuscitei, mas com uma famosa doença. Eu sei que os antigos entendem a famosa doença mal de Simeoto. Alguns conhecem como a doença do macaco. A criança não tem carne, é só pele grudada no osso. E às vezes tem algumas crianças que nascem até pelo corpo todo e saem vermes por dentro e por fora. E naquela época não tinha cura. Até hoje não tem. A medicina simplesmente apelidou a criança como criança desnutrida. Mas a criança, na realidade, desnutrida não tem nada a ver a criança que não nasce com mal de Simeoto. É raro nascer criança dessa forma. Pois bem, Deus também me curou dessas duas doenças, dessas duas enfermidades. Isso eu conto porque a minha mãe, a minha família inteira me contou e não acredita que eu estou vivo até hoje. Eu sei por que eu estou vivo. Depois eu conto para vocês. A criança tudo resolveu, Deus abençoou, Deus curou. Depois eu entro na escola e começo a estudar na primeira série. Na primeira série eu fiquei 10 vezes repetindo a primeira série. A professora me pegava e colocava na frente da escola para apontar para as outras crianças: olha, estuda para você não ser como essa criança. Aos 5 anos de idade, entrando no 6º ano, naquela época minha mãe gostava muito de ir na tarde da bênção, onde era feito nas igrejas pelas irmãs. E hoje são poucas igrejas que têm tarde da bênção. Naquela época tinha. E uma vez a minha mãe me levou e eu fiquei no último banco aos 7 anos de idade. Quando a dirigente do ciclo de oração fala de quem é aquela criança lá, a minha mãe fala: é meu filho. Eu falei assim: então traz ele aqui na frente. Me levou lá na frente. A dirigente que estava dirigindo o culto me pôs ajoelhado e começou a orar por mim. Chamou todas as irmãs que estavam ali, fizeram um círculo ao meu redor e eu ajoelhado, com 7 anos de idade. Criança é curioso. Eu não fechei o olho. Ela começou a orar. Quando aquela mulher, dirigente no ciclo de oração, começou a orar, Deus toma ela em profecia. Eu já com 7 anos de idade, eu me recordo e lembro até hoje. Foi um fato inesperado para mim, que nunca aconteceu, que marcou na minha vida. Deus começou a tomar ela em profecia, falando: eu sou o teu Deus, que te trouxe a vida naquele dia. Eu falei assim: vou te levar e vou te usar, tu vai pregar a minha palavra. E como prova que eu sou o teu Deus, eu vou te derramar unção agora. E começou a derramar um óleo.
Eu com 7 anos de idade, eu vi o óleo, senti o cheiro do óleo, vi a cor do óleo, mas a roupa estava seca, mas estava derramando muito óleo demais da conta. Moleque curioso, eu olho para cima para saber qual das irmãs que estava derramando tanto óleo, mas estava todas de olho fechado. E Deus fala, como prova que eu sou o teu Deus, que eu te ressuscitei. Aleluia. Tu vai levar a minha palavra. Uma criança que nunca teve cabeça para memorizar absolutamente nada. Absolutamente nada. Deus colocou um interesse tão grande no meu coração de aprender a palavra de Deus, mas não sabia ler, não sabia escrever, não sabia exatamente nada. Quando eu inteiro aproximadamente 12 anos de idade, a minha mãe na época, ela era do Ministério Assembleia de Deus, e naquela época ela me levava na escola dominical. E lá o professor lá era o presbítero Paulo Cristiano, que hoje ele está no Madureira. Naquela época ele já era dono do ICP, um Instituto de Pesquisas de Seitas e Heresias, um homem muito sábio na palavra de Deus. Eu com 12 anos de idade, eu ia lá, pastor, para fazer pergunta para esse professor, e ele não sabia me responder a palavra, porque eu perguntava para ele na palavra de Deus, e eu tinha resposta, sem ter estudado, sem saber ler e sem saber escrever. Eu sabia da resposta. Foi aí que futuramente que eu tinha descobrido que Deus tinha me dado a palavra do conhecimento e da sabedoria. São poucas pessoas que têm, que não sabem ler, não sabem escrever, mas quando você vem me pregar, você fala, fez teologia, estudou, isso é um dom. Mas enfim, o tempo foi se passando. Eu comecei a ter sonhos, comecei a ter visões, Deus começou a me mostrar as coisas, eu comecei a assustar porque era criança, não entendia nada. Pelo menos se eu fosse que nem Samuel, que na quinta vez entendeu que foi Deus que estava chamando ele, porque o sacerdote Eli avisou, é Deus que está me chamando, mas eu não tive ninguém. Quando eu via algum vulto dentro do meu quarto, eu acordava chorando e chamando minha mãe e meu pai. Eles chegavam lá, não via nada, eu entrava no quarto, eu via o bicho estava lá voando lá. E eu ficava quase a noite toda, passei quase a minha infância inteira acordado, na madrugada inteira do lado de fora, porque eu tinha medo de entrar dentro de casa das visões que eu tinha. E eu não entendia que era Deus que estava me dando. Glória a Deus, aleluia. Permitindo que eu olhasse tudo isso. Uma certa vez Deus permitiu que eu fizesse o curso do básico em teologia pelo Paulo Leivas Macalão do Madureira na época, hoje não tem mais. Deus o tenha, o saudoso apóstolo Macalão. Achei que estava errado o curso, resolvi fazer um outro curso, sem saber ler. Depois eu entrei na escola. Glória a Deus, aleluia. Me formei até na 8ª série, porque depois da cabeça eu não conseguia entender mais nada. E naquela época a condição da família, ou era a minha irmã que estudava, ou era eu. Então a minha mãe optou pela minha irmã. Só que Deus foi trabalhando na minha vida de uma forma tão grande, tão grande. Por que eu estou falando isso? Para me exaltar? Não, eu sou pequeno. Mais pequeno do que esse homem, santo homem de Deus aqui. Eu só dependo de Deus. Eu costumo dizer que eu sou um milagre de Deus. Estou vivo porque Deus me ressuscitou. Fiz o 2º curso básico em teologia. Depois, pela minha surpresa, pastor, Deus me deu bacharel em teologia. E só faz bacharel quem faz a escolaridade completa. Se você não faz, você não se forma do bacharelado. Eu me formei no bacharelado numa das maiores faculdades de teologia da convenção da CGADB, da Assembleia de Deus do Belém. Depois eu me formei no doutorado em divindade. Depois eu me formei em psicanálise clínica. Depois eu fiz novamente outro curso chamado doutorado em teologia. E Deus foi dando assim. Mas as pessoas falam assim, mas como que um analfabeto tem tudo isso daí? Eu falo, não sei, nem eu sei, pergunta para ele. Eu só quero dizer para você nessa noite, se Deus tem promessa na sua vida, não importa se alguém vai entender ou não, a promessa vai se cumprir e pronto. Verdade, meu pai. Alguém pode revogar aquele que Deus escolhe? Alguém pode criticar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te capacitou? Quantas pessoas olharam para mim e falaram assim, pastor, eu fui músico a minha juventude toda,
Quando não era guitarra, era contrabaixo. Eu sempre fui baixista. Por isso que eu fiquei admirado com essa criança tocando baixo. Teclado eu não sei nem sentar, nem muito menos bateria, mas violão, baixo, fui bom. Aí todo mundo passava falando assim, ó, você vai morrer tocador de igreja. E vinha pessoal de outros ministérios, ia passando na minha frente. Tinha uma eloquência, tinha uma oratória muito boa. Sabia entrar e sabia sair no meio do povo, então isso passava. E eu ia ficando ali. Aí eu lembrava da promessa que Deus fez comigo aos 5 anos de idade. Ou seja, aos 7 anos, Deus falou, eu vou te levar para os 4 cantos, mas e aí Deus, como o Senhor vai me levar? Eu já estou de idade, eu já estou praticamente com 20 anos de idade. E todo mundo está falando, tu vai morrer tocador de igreja. Apesar que era tão bom. Eu gostava demais de tocar no sino de oração, os sinos da harpa cristã. Via a igreja pegar fogo, era bom demais. Aleluia. Eu tinha uma visão diferente, depois que eu assentei em cima do altar, a visão muda. A realidade é outra. Aleluia. Você está ali tocando, sentado, nós estamos recebendo as bênçãos de Deus. Agora, pior de tudo, é nós que sentamos aqui, porque a responsabilidade de entregar o melhor alimento para a igreja é nós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E hoje eu sou um milagre de Deus, hoje eu estou vivo. Maravilha. De vez em quando a família reúne e fica perguntando, mas era para tu estar morto. Era, mas Deus não quis. Mas Deus não quis, Deus me tirou, me curou de tudo quanto tem enfermidade. Agora vamos falar sobre a mulher. Eu achei interessante pregar num culto como esse aqui sobre mulheres, que eu resolvi escolher esse texto aqui. Só que permita-me nessa mensagem aqui citar grandes mulheres da palavra de Deus. Tem várias. E tem várias mulheres que pouco a Bíblia escreve sobre elas ou fala sobre elas. Quando Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, chamado Adão, e coloca no jardim do Éden, e Deus dá autoridade para o homem sobre todo o domínio, sobre o leão, sobre os animais ferozes. A Deus fala, olha, é tu que manda em tudo, tu vai colocar o nome em todos.